Agora vamos continuar nessa ideia do Hades, certo? Ó, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 7. 7 ao 10. Olha só. O que Paulo está falando aqui? Esse texto também é muito usado para falar que Cristo levou o paraíso ou o mundo dos mortos onde estão, ou não o mundo dos mortos, as pessoas que estão lá no mundo dos mortos que eram servos de Deus para o céu. Olha só, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, ou ao mundo dos mortos. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Olha só, os mortos estavam cativos no Hades? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Você vai ver que na parábola de Cristo ele não mostra isso. Ele não mostra Abraão preso. Ele mostra Abraão tranquilo, conversou lá com o rico, falou que Lázaro estava lá com ele em paz. Abraão estava numa paz tranquila. Então, quando Paulo fala como diz, né, ele falou assim, como diz o que? Algum lugar, a escritura. Então vamos lá ver onde ele pegou. Salmo 68. Isso que ele está falando está em Salmo 68. Vamos lá, Salmo 68. Sempre que está escrito, como disse, como está escrito, assim diz a escritura. Você tem que ir lá e olhar o que está falando para você entender. Salmo 68, versículo 18. Eu não vou ler ele todo, vamos pegar só a parte específica, até o 20. Olha só. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro. Se brincar, você nunca tinha visto esse salmo, né? Eu nunca tinha pensado para isso, que Paulo citou ele lá, né? Pois é, tá bem parecido o texto, você viu? Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro. Antes de Jesus vir, o salmista já estava profetizando que ele ia fazer isso. Recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é Deus de salvação, e o Deus que é o Senhor, e a Deus, o Senhor, pertence os livramentos da morte. Você vai ver que ele está falando nesse sentido que Deus subiu ao céu e trouxe dons aos homens, porque é Ele que nos traz o escape da morte, certo? E não é essa morte literal que se ele não voltar você vai morrer e eu vou morrer, não. Isso nós não temos como escapar. Se Jesus não voltar até a nossa volta, e ele vai voltar muito em breve aí, eu não tenho muito tempo para frente não. Eu creio que se eu viver numa minha vida normal, aí meus 80, 90 anos, eu vou passar pela grande tribulação. Porque só se eu morrer antes, porque o Senhor está próximo. Entendeu? Então, o que quer dizer? Da morte natural aqui da terra, ou de algum acidente, nós não tem para onde escorrer. Então, qual é a morte que o Senhor está falando? É a morte eterna. Porque você vai morrer e vai para o mundo dos mortos. Mas o Senhor, Ele tem poder para te livrar da morte. Ele só fez isso por quê? Porque Ele desceu lá e a morte não pôde segurar Ele. Você entende isso? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Como Jesus não pecou, Ele não tinha salário da morte. Porque Ele não deveria nem morrer. Só que Ele morreu por quê? Porque a Bíblia falou que Ele carregou sobre si todos os nossos pecados e iniquidades. Quando Ele está na cruz, Ele está carregando o pecado do mundo inteiro. Logo, Ele morreu por conta disso. Só que quando Ele chega lá no mundo dos mortos, Ele era santo, não tinha pecado. A morte não teve poder sobre Ele. Então Ele tomou o poder da morte, do Hades, de tudo, e saiu de lá de dentro. Primeiro Cristo, Paulo explicou quando ele fala da ressurreição. Primeiro Cristo, o cabeça, ressuscitou, depois nós, no nosso tempo também vamos sair de lá se estivermos mortos e vamos ressuscitar junto com Ele e ter um corpo glorificado igual ao dele. Você entende? Então você vai ver que nesses textos, em nenhum ponto, vai estar falando que tem gente lá no céu. Não tem, irmãos. Se você tirar o texto do contexto, vai estar falando isso, mas não vai falar isso, porque você tirou o contexto, né? Mas não é isso quando você lê a Bíblia como um todo, o contexto geral, como um todo, não é isso que está falando. Você vai ver que Jesus fala claramente, a palavra fala claramente que a pessoa vai para o mundo dos mortos e está lá esperando, entendeu? E o dom de Deus vem até para os rebeldes. Porque você vai ver que aqueles que vão estar lá dizendo, Senhor, Senhor, lembra, eu preguei no seu nome, eu falei, eles tinham o dom de Deus. Mateus, olha assim, ó, Mateus capítulo 7, versículo 22.
Olha só, 22 e 23. Olha o que fala aqui. Muitos me dirão naquele dia. Jesus está falando, olha o que vai falar para ele. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Veja, por isso que às vezes você vai ver Deus usando alguém em algum sentido, e a pessoa às vezes parece que não está tão alinhada com o Senhor, ou às vezes até um ímpio vai falar com você, e aquilo vai falar com você porque Deus está usando a boca dele para falar com você, porque às vezes, e por que Deus faz isso? Eu vou te falar por que Deus faz isso. Porque assim, irmãos, Deus usa quem está disponível, Deus não obriga ninguém a ser usado por Ele. Ele distribui o dom a cada um, por isso que Ele morreu e distribuiu dons aos homens, para que Ele pudesse edificar o corpo. Só que as pessoas não dão lugar ao Senhor para serem usadas, elas não se colocam diante do Senhor para receber o dom espiritual e trabalhar Ele para a edificação da igreja, de forma correta, como a Bíblia descreve. E aí, Deus precisa achar pessoas que estão disponíveis a ser usadas. E muitas vezes a palavra fala que se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. Esse texto tem mais ou menos a ver com isso. Se você não levar o evangelho, se você não ensinar, você não falar, as próprias pedras vão falar. Porque o que Deus está querendo dizer ali? É uma metáfora. A palavra vai seguir, Deus vai usar as pessoas. Veja que quando Balaão está naquela tribulação, querendo desobedecer a Deus, e a jumenta dele vê o anjo, mas ele não vê, e Deus abre a boca da jumenta para falar com ele. Não tinha ninguém para Deus usar ali, só a jumenta, e Deus usou ela, entendeu? E Deus usou inclusive a boca do próprio Balaão, que falou de coisas do final do tempo, mas ele era rebelde ao Senhor, tanto que Apocalipse fala para não seguir os ensinamentos de Balaão, de tão ruim que ele foi, que ele fez o povo de Deus tropeçar, mesmo sendo, entre aspas, profeta do Senhor, porque ele era um profeta do Senhor, mas escolheu desobedecer o Senhor. Entende? Então é isso que o Senhor está falando, os dons veio para todos, para edificação, mas o Senhor às vezes não vai ter ninguém para falar, não vai ter ninguém para usar, e aí Deus vai usar às vezes um ímpio ou um cristão que está mais ou menos naquele ponto. Deus vai usar para falar com você, para te orientar, Deus vai usar a palavra para falar com você, entende? E o inimigo até disso ele usa, porque hoje ele inventa profecias, por isso você tem que estar alinhado com o Senhor, você tem que estar certo, porque as profecias têm regra para acontecer, forma certa de falar, não é aquela coisa bagunçada, desordenada. O Senhor deixou tudo escrito na palavra, porque Ele sabia que ia virar uma bagunça, que a igreja ia dormir e o inimigo ia introduzir todo tipo de heresia possível dentro da igreja e que todo mundo ia aceitar. Então se volte para a palavra do Senhor e ouça, entendeu o que o Senhor está falando, tem um coração ensinável. Então aqui, o que Ele está falando? Que o Senhor, Ele não falou que Ele levou o pessoal para o céu, você viu? Na verdade ele desceu lá, e essa questão de que ele tomou a chave da morte, do inferno, isso tudo está relacionado a eles nos tirar de lá, muito em breve, e isso é no momento do arrebatamento. Ele vai nos tirar para glorificar de uma vez, e tira, glorifica, arrebata e entra no reino junto com ele, certo? Mas aí você vai falar assim ainda para mim, que é tanto ensinamento errado, você vai falar assim, não, mas Paulo fala que quando morrer nós estamos com Cristo. Ele fala mesmo, Filipenses, vamos lá, Filipenses capítulo 1, versículo 23, eu vou ler até o texto para você ver, vamos lá. Ele fala, olha só o que ele fala aqui, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Beleza, olha só, quando Paulo fala que morrendo logo nós estamos com Cristo, a gente pensa que nós estamos também, se Cristo está à destra de Deus, nós também estamos lá. As pessoas vão falar isso, nós também estamos lá no céu, junto com Cristo. Mas se você prestar atenção, o salmista Davi, acho que eu anotei, Salmo 139, não é isso mesmo, Salmo 139, olha só, Salmo 139, isso lá no Velho Testamento, tem Salmo 139, 7 e 8, 139, cadê? Tem muito salmo, irmão, 139, 7 e 8, olha só o que fala aqui, para onde eu irei do teu espírito, ou seja, para onde eu vou fugir do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizeres no Hades, inferno, está escrito aqui, lá no mundo dos mortos, a minha cama, eis que tu estás ali também. Uai, por isso que falei uai igual mineiro, viu? Mas Paulo falou isso por conta disso.
Não importa onde você está com Cristo agora. Não precisa de estar lá no céu para estar com Cristo. Você está com Ele agora, que o Espírito de Deus mora em você e Ele está em todas as partes. Como diz o salmista Davi, até quando se ele fizesse a cama dele lá no mundo dos mortos, o Senhor está lá. E Abraão está lá agora, do lado certo, né? Do lado dele, do lado do Senhor, do lado dos salvos. Ele está lá regozijando, Cristo está com ele lá, porque ele está em todos os lugares, o Espírito do Senhor está lá. E é isso, ponto final. Não tem mais tentar falar, fazer o texto falar o que ele não está falando. Entende, irmãos? Então, do lado do Senhor Jesus está Deus, lá nos ares, e os anjos adorando, os serafins, querubins, e ponto. Não tem mais nenhum homem lá, a não ser Jesus. Porque ele se tornou homem e foi glorificado como homem e está lá à destra de Deus. Certo? Então, por isso que em Paulo, lá em Tessalonicenses 4, 17 a 29, ele fala que nós estaremos para sempre com o Senhor. Por quê? Nós não estamos ainda, nós estaremos quando estiver arrebatado. Nem quando a gente morrer, nós não estamos para sempre ainda. Nós estaremos lá no mundo dos mortos, aguardando o Senhor, até que Ele nos arrebate. Você entende? Agora olha só, para a gente finalizar aqui. Mateus capítulo 10, versículo 28. Olha só, que Jesus falou assim, ó. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no lago, no Guiena, aquele falou, no lago de fogo e enxofre, a alma e o corpo. Ele disse isso também em Mateus capítulo 18. Olha só, Mateus capítulo 18, o versículo que está aqui, versículo 9. Olha só, o que ele falou aqui, ó. Veja bem, e se o teu olho te faz escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só, do que tendo 2 olhos seres lançado no lago de fogo do inferno, ou do lago de fogo e enxofre. Então você vai ver que esse lago de fogo e enxofre, que é o Guiena, que a gente viu lá nos primeiros vídeos que significava, que é onde não tem ninguém ainda, vai ser inaugurado, com o anticristo e aqueles marcados com ele, certo? Vão ser lançados no lago de fogo. Depois do trono branco vai ter o julgamento e aqueles que for condenados também serão lançados no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, versículo 13 e 14. Olha só o que disse aqui. E deu ao mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o Hades deram os mortos que nele havia, viu só? E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Olha que engraçado. Nós chamamos tudo de inferno, mas são tudo separados, viu só? Porque a morte e o Hades, o mundo dos mortos, vai ser lançado no lago de fogo. Todos eles, viu só? Cadê aqui? Foram lançados, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida também foi lançado no lago de fogo. Então, meu irmão, aprenda uma coisa, que o lago de fogo, ele é o lugar onde não tem ninguém ainda. Lá vai ir os Satanás, seus anjos, o anticristo, todo mundo que aceitou a marca da besta, todo aquele que não foi escrito no livro da vida, a morte e o Hades, vai tudo parar lá. Sofrer de eternidade em eternidade. O Senhor criou todo esse plano de salvação, esse plano de redenção, para quê? Para que eu e você não pudéssemos ir para lá. Ele queria que todos os homens não fossem, mas Ele não obriga ninguém. Então logo, aqueles que se voltarem para o Senhor vão escapar da morte, assim como diz o salmista Davi. E é isso que ele queria dizer quando o Senhor falou que Ele desceu lá e tomou a chave da morte e do Hades. Por quê? Porque agora a morte não tem mais poder sobre nós. No momento certo, Cristo vai tirar a gente de lá. E não vamos morrer mais eternamente, vamos ficar vivos de eternidade em eternidade junto com o Senhor e com o corpo glorificado. Então que eu e você possamos ser achados dignos de ser reis e sacerdotes com o Senhor e reinar com Ele durante o milênio e depois de eternidade em eternidade. Irmão, isso é maravilhoso. O Senhor faz promessas maravilhosas para nós. Então almeje alcançar essas promessas, almeje estar junto com o Senhor. Amém? Que você possa ter entendido bem esse assunto. Nós falamos sobre para onde vão as almas, mas nós acabamos falando de vários assuntos paralelos aí que também são bem distorcidos da palavra de Deus, infelizmente, mas o Senhor está trazendo luz agora, pela graça do Senhor, o Senhor tem nos revelado, e outras pessoas também já estão falando, e o Senhor vai trazer a palavra verdadeira para todo mundo, irmãos, vai dissipar toda a heresia, toda a sonolência da sua igreja, todo aquele que é do Senhor vai se voltar para Ele. Em nome do Senhor, meus irmãos, eu creio nisso, e Ele está mostrando que isso já está começando a acontecer, porque o tempo está muito próximo. O anticristo já está às portas, o inimigo já está fazendo o que tem que ser feito para que o mundo receba o anticristo.
E nós, enquanto igreja do Senhor, temos que estar atentos para não ser pego de surpresa, quando o ladrão vai na nossa casa. Jesus falou sobre nós temos que estar atento para não ser pego de surpresa, para ser pego prevenido, guardado por Ele, alimentado pela palavra, porque Ele vai voltar, Ele vai nos tirar da opressão desse mundo, Ele vai nos tirar da tribulação. Lá no finalzinho, quando chegar o pau for quebrar mesmo, que o inimigo juntar os exércitos, nós já estamos lá no finalzinho, Ele vai tirar a gente lá, vai trazer o livramento para o seu povo, e nós voltaremos com Ele nos ares para poder vencer, junto com Ele, todo o reino do anticristo, derrubar e instaurar o reino de Deus aqui nessa terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero estar lá, eu espero que você também esteja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, compartilhe o vídeo, para que outras pessoas sejam abençoadas, o canal cresça e a palavra do Senhor se propague aí para vários lugares. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor.